coração da igreja quero me consagrar. No coração da igreja quero ser o amor. Olá, meus amigos, boa noite, Deus abençoe a todos vocês. Estamos aqui mais uma vez com a graça de Deus para nosso encontro de terça-feira. Este encontro é gravado e vamos ter alguns em sequência gravado, por causa das necessidades da comunidade. Eu tive que viajar em algumas reuniões, então este resto de mês de julho vai ser gravado. Em agosto a gente volta a fazer ao vivo, mas eu já deixei gravado e o Adilton vai postando toda terça-feira, para a gente não perder tempo, para até o final do ano a gente conseguir terminar a primeira parte do catecismo, que é sobre o creio, ou o credo, ou o símbolo apostólico, que é o que a gente vai ver hoje, no segundo artigo artigo desta parte da resposta ao homem do terceiro capítulo da primeira sessão. A primeira sessão, lembra que tinha aquele triplo esquema, o triplo tema, o homem que é capaz de Deus, o homem que busca Deus, a sede do homem de Deus, e Deus colocou essa sede no homem de buscá-lo, mas não conseguindo conhecer plenamente, Deus se revela, vem a revelação, Deus se revela aquilo que Ele é, e vem então a resposta do homem, que é a obediência da fé. A fé, a partir da revelação, nós aprendemos a crer. Crer em quê? Na revelação, aquilo que Deus revelou. Então nós vimos um pouquinho sobre isso e hoje nós vamos ver o segundo artigo, que está o título aqui, Nós Cremos. Porque antes a gente falou de crer, embora a profissão de fé seja sempre também algo pessoal, a igreja pede que eu professe, a gente diz creio, Às vezes, em algumas situações, dizemos cremos. Nós cremos. Por que esse nós? Eu creio, mas é porque eu creio, não, a fé não é algo particular meu, mas é algo da igreja. A profissão de fé é a profissão de fé da igreja, Por isso que no batismo, já estou adiantando alguma coisa, por exemplo, quando se faz a profissão de fé, se faz a renovação da profissão, renovação das promessas batismais, com os padrinhos, por exemplo, faz a tríplice pergunta, da profissão de fé, que é da Santíssima Trindade, crês em Deus Pai, crês no Filho, no Espírito Santo, na igreja e tudo aquilo, e depois diz, esta é a nossa fé que da igreja recebemos e sinceramente professamos. É a fé que da igreja recebemos. Por isso é o tema de hoje, a fé da igreja, que é a igreja que nós professamos. Por isso colocou aqui no plural, nós cremos, O ato de fé em si é algo pessoal, como eu disse, Por isso que diz, eu creio. Mas não se faz essa profissão individualisticamente, Nossa, que palavrão é esse, Mas é isso mesmo, Quando eu digo, mesmo pessoalmente, eu creio, eu não estou crendo sozinho. E mais ainda, não só com os da nossa época, eu creio junto com todos aqueles que veio antes de mim, aqueles gigantes da fé que eu estou no ombro deles. Essa é a profissão da nossa fé. Diz assim, então, vamos passar para o catecismo aqui, o catecismo da igreja, número 166, 166, diz assim, a fé é um ato pessoal, a resposta livre do homem à iniciativa de Deus que se revela. Então a fé é um ato pessoal, iniciativa livre, pessoal minha, diante daquilo que Deus revelou, diante do seu amor, da sua misericórdia. Ela não é, porém, um ato isolado. Isso que eu estava dizendo, não é ato isolado. Ninguém pode crer sozinho, é o que diz o catecismo. Que coisa maravilhosa, Assim como, continua o catecismo, olha, as palavras é muito bonito, então eu vou ler aqui. Ninguém pode crer sozinho, assim como ninguém pode viver sozinho. Por isso que a fé também é uma fé comunitária. Dizer creio
é dizer que eu estou sujeito a viver, né, em comunidade, em igreja. Por que também isso? Porque ninguém deu a fé a si mesmo. Olha só, é um dom, é uma graça de Deus. Ninguém deu a fé a si mesmo, assim como ninguém deu a vida a si mesmo. Né? É essa a comparação. Assim como eu não me dei a vida, né, também a fé é uma graça de Deus. O crente, a pessoa que crê, recebeu a fé dos outros, de outros, e deve transmiti-la a outros. Olha só o compromisso de fé. Está entendendo por que a igreja batiza as crianças na fé dos pais e dos padrinhos? Porque ela acredita nesse compromisso de transmissão da fé. E que, se eu recebi, eu transmiti. Né? São Paulo falava, o que eu recebi, né, eu transmito. Para os apóstolos diz, o que de graça recebemos, de graças damos. A fé é algo, uma graça que a gente tem que, embora nós, e aqui esse damos aqui não é bem apropriado, né? Por quê? Porque não é eu que dou a fé a outra pessoa, mas eu a transmito, porque eu não a criei. Está entendendo? Que é toda essa história que a gente está dizendo quando a gente crê, né? Faz o ato de fé, a profissão de fé, reza o símbolo apostólico, né? Nosso amor por Jesus e pelos homens nos impulsiona a falar a outros sobre a fé. Olha a missão da evangelizar. Por isso que todo aquele que crê precisa também ser um evangelizador, é uma exigência, né? Que coisa linda. Cada crente é como um elo na grande corrente dos crentes. Não posso crer sem ser carregado pela fé dos outros e pela minha fé. Contribuo para carregar a fé dos outros. Olha só. Não posso crer sem ser carregado pela fé dos outros e pela minha fé, pela minha profissão de fé, eu carrego os outros, né? A fé dos outros. Que coisa linda, né? Maravilhosa. Né? Porque cada vez mais, quando a gente lê, a gente se apaixona mais ainda pelo catecismo por causa das palavras colocadas. Vale a pena ler. Né? Por isso que eu não estou lendo ele todo, e agora, às vezes, alguma gente passa assim meio rápido, mas pare um pouquinho do seu, né, durante a semana, escolha um dia, depois disso aqui, depois desse encontro, e leia, releia esses números que a gente viu, né? Porque eu estou dando aqui algumas explicações minhas, talvez aqui o Espírito Santo suscite, né, mais coisa ainda, e com certeza, né, para você. Muito bem. Diz assim, no número 167, eu creio. Esta é a fé da igreja professada pessoalmente por todo crente, principalmente no momento do batismo. Nós cremos, esta é a fé da igreja confessada pelos bispos reunidos em concílio. Então, quando eu professo a fé, eu creio. Este nós cremos é exclusivo de falar, foi quando os bispos se reúnem em concílio, daí eles falam o quê? Em nome da igreja como um todo. E quando eu professo a minha fé, é pessoal, mas é uma profissão pessoal, mas não individual. Que eu assumi toda essa fé da igreja. Então diz aqui, nós cremos é a profissão confessada pelos bispos reunidos em concílio, ou mais comumente pela Assembleia Litúrgica dos crentes. Eu creio é também a igreja, nossa mãe, que responde a Deus com sua fé e que ensina a dizer eu creio, e nós cremos, né? Então é assim, né? Coisa maravilhosa a igreja, né? Nós temos que crer, né? Como igreja, né? Nós cremos, os bispos professaram, na verdade, no concílio, né, de Nicéia, no ano 325, né? Nicéia, depois de Constantinopla, a gente vai falar mais um pouquinho sobre o símbolo que veio de lá, né? Daqui a pouquinho. No número 168, tem o título aqui, número 1, faz parte da liturgia da missa, né? Vocês vão recordar essa frase. Olhai, Senhor, para a fé da vossa igreja, né? Está lá dentro da liturgia da missa. Isso quer dizer o quê? É antes de tudo a igreja que crê e que desta forma carrega
alimenta e sustenta a minha fé. Então, sem a igreja, a minha fé pode acabar, né? Porque é ela que crê e que sustenta e que alimenta a minha fé. Por isso precisa estar na igreja para crer, né? Isso é importante. É, antes de tudo, a igreja que em toda parte confessa o Senhor. A voz por toda a terra proclama a Santa Igreja. Assim canta o Te Deum, um hino antigo, né? Com ela e nela também nós somos impulsionados e levados a confessar. Eu creio, nós cremos. Por intermédio da igreja recebemos a fé e a vida nova no Cristo pelo batismo. Por isso que essa profissão vem no batismo, né? Quando se batiza um adulto, quando se batiza a criança, a gente pergunta para os pais e padrinhos, o que vocês pedem à igreja? O batismo, né? Mas quando se batiza um adulto, a pergunta é, o que você pede à igreja? A fé. Porque a fé vem com o batismo traz o que? A fé. E a fé não é só não é sentimento, é uma graça dada por Deus, é uma graça que vem, né, na história da igreja até meu dia de hoje, né? Diz assim, né, quando você batiza um adulto, que pedes à igreja? E ele responde, a fé, e a vida eterna, né? A fé e a vida eterna. A gente pergunta, e o que essa fé te trará? A vida eterna. É isso, a fé, olha só que coisa maravilhosa. A fé é a forma de tomar posse da vida eterna, já aqui na terra, né? É a antecipação do céu, pela fé, pela fé. Vivemos já as primícias do céu. Muito bem. Aqui depois, no número 170, a gente vai falar da linguagem da fé, né? Diz assim, nós cremos em fórmulas, mas não é assim. Não cremos em fórmulas, mas nas realidades que elas expressam e que a fé nos permite tocar. O ato de fé do crente não para no enunciado, mas chega até a realidade enunciada. Então, o que isso quer dizer, amados irmãos? Que as palavras do credo, por exemplo, né, quando diz eu creio, não é isso que é o ato de fé. Não é isso que é a realidade. Isso transmite uma realidade por trás. Por quê? Aquilo que a gente crê é algo dinâmico e vivo, né? A fé da igreja, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, o Filho que ressuscitou, é vivo, é uma realidade existencial, viva e dinâmica, né? Não é palavras vazias, isso que é importante, né? Por isso que diz São Paulo, na carta aos Coríntios, que o homem não é capaz de dizer Jesus é Senhor sem a graça do Espírito Santo. Poderíamos dizer a mesma coisa. Não é capaz de professar a fé sem o dom do Espírito Santo. Por quê? Porque não são só palavras, não é palavras vazias. A igreja, que é a coluna e fundamento da verdade, guarda fielmente a fé, uma vez por todas, confiando-a aos santos. É ela que conserva a memória das palavras de Cristo. É ela que transmite de geração em geração a confissão de fé dos apóstolos. Como a mãe que ensina seus filhos a falar e, por consequência, a compreender e a comunicar, a igreja, nossa mãe, nos ensina a linguagem da fé para nos introduzir na compreensão e na vida da fé, né? Como a mãe, a igreja vai ensinando e nos criando, né? Nos ensinando a confessar a fé. Por fim, no número 172, né, que tem o título aqui, uma única fé. Há séculos, mediante tantas línguas, culturas, povos e nações, a igreja não cessa de confessar o quê? Sua única fé, recebida de quem? Recebida de um só Senhor. Como transmitida? Transmitida por um único batismo. Lembra que eu falei que no batismo
os adultos não pedem o batismo, mas pedem o dom da fé. Que pedes à igreja? A fé. E aí ele é batizado para ter fé. É transmitida por um único batismo, enraizada na convicção de que todos os homens têm um só Deus e Pai. E aí aqui tem uma citação de Santo Irineu, né, de Lyon, que vale a pena depois você retomar e ler isso aqui, né? Para terminar essa parte, depois a gente vai para o símbolo, né, eu vou ler, porque são palavras muito importantes, né? No número 173, 174, 175. Então, no número 173, ele vai falar basicamente da unidade da fé, né? Fala dessa unidade da fé. Então, vamos ler. Com efeito, a igreja, embora espalhada pelo mundo inteiro até os confins da terra, tendo recebido dos apóstolos e de seus discípulos a fé, guarda esta pregação e esta fé com cuidado, como se habitasse em uma só casa. Nelas crê de forma idêntica, como se tivesse uma só alma. Prega as verdades da fé, as ensina e transmite com voz unânime, como se possuísse uma só boca. Embora a igreja esteja espalhada no mundo inteiro, tenha várias línguas, povos diferentes, cultura diferente, a fé é uma só, é una e única. E é isso que a igreja conserva, né? Precisa conservar, né? Esse depósito firme, depósito da fé. Coisa maravilhosa, né? É isso, né? Então a igreja tem que se preocupar em guardar isso, né? Muito bem. O número, então, 174, continua Santo Irineu. Pois, se no mundo as línguas diferem, o conteúdo da tradição é uno e idêntico. Nem as igrejas estabelecidas na Germânia têm outra fé ou outra tradição. Nem as que estão entre os iberos, a região da Espanha e Portugal, né? Península Ibérica. Nem as que estão entre os celtas, nem as de origem do Egito, da Líbia, nem as que estão estabelecidas no centro do mundo. Lembrando que Santo Irineu, nessa época, não conhecia a América, né? Era só a Europa ali, a Ásia, né? Então, e a África. Então ele está dizendo, nenhuma dessas, né, é diferente da outra, né? Todas guardam a mesma fé, né? A mensagem da igreja é, portanto, verídica e sólida, pois ela mostra ao mundo um único caminho de salvação. A fé, então, mostra esse caminho de salvação, que é Jesus. Precisa ter essa fé da igreja para ser salva. É isso que o Santo Irineu está dizendo, né? Então, que coisa maravilhosa. Ele vai dizer, né? Então, trazendo para nossos dias, né? A tradição, né? Esse conteúdo da tradição, né, da nossa fé é único e idêntico ao de 2000 anos atrás, dos apóstolos, mesmo que foi passando por várias culturas e línguas, ela permanece a mesma. Existe um núcleo, a gente vai ver depois, um núcleo da fé que não muda, né? Que não muda, mesmo quando ela vem para o Brasil, na língua portuguesa ou espanhola, outras culturas, né? Por exemplo, a mesma igreja aqui da Amazônia, igreja católica, é a mesma do resto do Brasil, é a mesma de Santo Irineu, tem que ser a mesma, ou não é católica. Quando fala universal, não é só universal porque é todo mundo, mas também é universal em relação à história, né? Também é essa igreja. É aquele núcleo da fé apostólica. Tá bom? É isso que está dizendo. Número 175 é a missão de guardar e de cuidar da fé. Continua santo, ainda o santo, né? Santo Irineu de Lyon. Esta fé que recebemos da igreja, nós aguardamos cuidadosamente, pois sem cessar, sob a ação do Espírito de Deus, como um depósito de grande valor contido em um vaso precioso, ela rejuvenesce e faz
rejuvenescer o próprio vaso que a contém. Que coisa linda, né? Então, a igreja é esse vaso precioso que conserva o tesouro que é a fé. Esta fé, que não é algo morto, né, rejuvenesce a própria igreja. Me rejuvenesce. Olha, tem um hino da liturgia das horas, no tempo da Páscoa, né, a hora terceira, que fala assim, né, depois da Páscoa: passou o tempo da velhice. Por quê? Porque na Páscoa a ressurreição fez tudo novo. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. São João nos conta lá no Evangelho de São João, capítulo 3, que Jesus disse para Nicodemos que para entrar no céu precisa nascer de novo. Ou seja, esse nascer de novo é constante. Por isso que quando a gente fala que foi batizado, não é muito correto isso. Não é que eu fui, como eu fui, mas não é algo que ficou lá no meu passado, ele me acompanha aqui, né? Ele me acompanha. Então, talvez a expressão melhor seria: estou sendo batizado, porque cada dia essa força, essa graça da fé, que o poder do batismo do Espírito Santo me renova. Usando a palavra aqui, me rejuvenesce, né? Rejuvenescer é graça do Espírito, né? Através da fé. Então essa é a fé dinâmica. É isso, né? Por isso precisamos cuidar e guardar essa fé. Que coisa maravilhosa. Daí tem esse resumo, né, que vocês podem ver. E aí aqui na página 58, né, depois a gente vai entrar no início da segunda sessão para falar do símbolo apostólico. Aqui o catecismo coloca, né, o credo, né, que é, a partir de agora a gente vai estudar os artigos do credo, né? Mas aí vamos falar um pouquinho sobre o credo. O credo, que é o símbolo apostólico que o catecismo. Mas tem o símbolo apostólico e o símbolo niceno-constantinopolitano, né? Vamos falar um pouquinho sobre esses símbolos, né? Também esse símbolo, né? O que a gente pode... Daqui a pouco, o que é esse símbolo? É uma espécie de identidade do cristão, do católico. Daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre isso, né? São Cirilo de Jerusalém diz assim, está aqui no número 186. O símbolo da fé não foi composto segundo opiniões humanas, mas consiste na síntese de pontos importantes contidos na Sagrada Escritura, de modo a conter a doutrina completa da fé. Assim como a semente de mostarda contém em um pequeníssimo grão grande número de ramos. Da mesma forma, este resumo da fé encerra em algumas palavras todo o conhecimento da verdadeira piedade contida no Antigo e no Novo Testamento. Que coisa maravilhosa, né? O que ele está dizendo? Que o credo, isso que a gente reza toda a missa, né? Aqui no Brasil a gente reza o símbolo apostólico, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, Isso é o resumo de toda a fé, né? Ali, resumidamente, como numa semente está contido toda a essência da árvore, com seus galhos e tudo, mas está ali, né? Essa é a graça, né? Por isso aqui o catecismo, daí a partir desse símbolo, a partir de agora a gente vai estudar artigo por artigo, né? Esta síntese da fé chama-se profissão de fé, pois resume a fé que os cristãos professam. Chama-se credo, em razão da primeira palavra que normalmente as começa, creio, né? Denomina-se também símbolo da fé. Aqui no número 188 ele vai falar do significado de símbolo. O que significa símbolo? Símbolo da fé é a coletânea das principais verdades da fé. Mas eu não vou ler isso aqui, depois você lê aqui, né? Todo mundo é alfabetizado, pode ler o número 188 para entender o que é o símbolo. Ele vai dar, né, o significado, assim, por exemplo, que é metade de algo que se encaixa, né? E assim por diante, né?
A primeira, no número 189, a primeira profissão de fé é feita por ocasião do batismo nos adultos, né? Se é criança, os pais e os padrinhos. O símbolo da fé é inicialmente, então, um símbolo batismais. Lembra daquelas 3 perguntas que se faz, né, no batismo, né? E que é as 3 partes do creio, do credo, né? 3 partes. Crês em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim. Crês em Jesus Cristo, único Filho? Nananana? Sim. Crês no Espírito Santo, aí na Santa Igreja? Sim. É isso, né? É essas 3 partes que está no credo ali, né? A gente vai retomar essas partes, né, daqui a pouquinho, né? Essas 3 partes são distintas, embora interligadas. Isso eu tomo o número 181. Aqui vai falar dos 12 artigos. São 3 partes, e nessas 3 partes tem 12 artigos, né, significando os 12 apóstolos. Cada um desses artigos significa um dos apóstolos, para dizer que a fé apostólica. Entendeu? É isso. Depois vocês podem ler aqui, né? E por fim o catecismo vai falar de outros símbolos da fé, tá bom? Que depois vocês podem ler, né? E assim por diante. Muito bem. Só algumas coisinhas mais sobre o símbolo, né, dos apóstolos, né? Então, eu falei que esses 12 artigos representam os 12 apóstolos, né? No credo apostólico, que é também o credo batismal, e que era o que se rezava na igreja de Roma, né? E o credo apostólico exerce inicialmente em forma de perguntas, né? Era inicialmente forma de pergunta, depois que se transformou nessa forma que a gente professa, né? Mas era sempre em perguntas. Crês em Deus Pai, crês em Deus Filho, crê no Espírito Santo, na Santa Igreja e tal. E a pessoa respondia, né? Então temos assim, o credo apostólico e o credo niceno-constantinopolitano, que está aqui na página 58 e 59, que eles colocam os dois, né, um do lado do outro, que significam a mesma coisa, mas o niceno-constantinopolitano é mais longo. Esse niceno-constantinopolitano é o que se professa na missa, né? Aí você pode já me fazer pergunta, padre, mas não é não, a gente reza o outro. No Brasil. No Brasil tem-se esse costume maior de rezar o outro, mas no resto do mundo, né, na Itália, por exemplo, eles sabem de cor o símbolo niceno-constantinopolitano, porque é o que se reza na missa, né? Aquele que começa assim, ó, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, né? Essa é uma diferença. Então ele é maior, né? Eles fez questão de acrescentar algumas coisas, embora está tudo implícito lá nesse outro que é apostólico de Roma, que é mais resumido, né? Mas tem-se o costume de preferência rezar ou professar o símbolo niceno-constantinopolitano. Gente, o que é então este símbolo, né? Nós já vimos o significado, né, de símbolo. Assim, é o reconhecimento da identidade de uma pessoa, né, podemos dizer assim, a identidade, né? Era a identidade dos cristãos, né? É uma espécie de identificação. Então, para a gente compreender, os primeiros cristãos, então, primeiro vamos falar da estrutura da celebração, né, da missa. Existe a primeira parte, que é a liturgia da palavra, e a missa é o sacrifício eucarístico de Jesus. Muito bem. Então, quando alguém chegava, por exemplo, no início da igreja, quando alguém chegava de viagem, uma cidadezinha, e dizia que queria participar da missa, da celebração, o que os cristãos diziam para eles? Você é católico? Eles diziam, sim. Então, como que você identifica? Qual que é a identidade do católico? O símbolo, né, apostólico. Então ele tinha que professar. Então você reza o símbolo apostólico. Ele rezava de cor, né? Então ele pode participar da missa. Aí aqui agora que eu quero explicar, né?
Por quê? A missa ou o sacrifício eucarístico é a partir do creio. Por que e a gente conservou essa estrutura até hoje? Então, naquela primeira parte, até a homilia, então, todos poderiam participar. Os catecúmenos, aqueles que estavam se preparando para o batizado, e até pessoas ateias, até os ateus, ou seja, é aberto ao público, vamos dizer assim. Isso na missa antiga dos primeiros cristãos. Hora do sacrifício, da oração eucarística, propriamente, não era permitido, a não ser os batizados, os cristãos. Só era para os cristãos. Por isso, os cristãos, quando terminava a homilia, vinha o diácono, fora catecúmenos, fora ateus, fora os outros, saíam todos, se fechavam, só ficavam os cristãos, fechavam as portas, trancavam as portas, e aí eles professavam a fé para dizer que eles eram cristãos, então todos que estavam ali poderiam professar a fé, olha só, e poderiam professar a fé, e aí participar da Eucaristia, do sacrifício, da comunhão eucarística. Interessante isso, alguém talvez já nunca tinha ouvido falar disso, mas é assim, era assim no início. Então essa segunda parte, depois se acostumou, todo mundo pode participar de tudo, mas não comungam, nem todos podem comungar, mas podem participar, assistir nesse caso. Mas olha só, manteve-se, porém, nas solenidades e no domingo, esse costume de professar a fé. Então a gente reza o credo, como eu falei para você, tem esse costume de rezar o credo niceno-constantinopolitano, mas no Brasil se acostumou mais a rezar esse. E é esse dos apóstolos, e é este que dá base para o catecismo, nessa primeira parte do creio, se vocês vão perceber. Entendeu? Então é isso. Dito isso, eu queria dizer para vocês, agora, o símbolo apostólico, esse creio, o credo, que nós aqui no Brasil temos costumando, que o catecismo, a partir de agora, a gente vai estudar cada artigo do credo. Então, ele é dividido em 3 partes, que eram 3 perguntas, Crês em Deus Pai, crês no Filho, crês no Espírito Santo e na Igreja, Mas é também dividido em 12 artigos. E agora eu vou dizer quais são os artigos. Você sabe de cor, o creio, como é que é? Então, primeiro a divisão de 3 partes, que é, primeiro, que sempre fazia uma pergunta: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Primeira parte. Segunda parte: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Essa é a segunda parte, Então, a primeira parte tem a ver com o Pai, segunda parte, tudo que tem a ver com o Filho, aquilo que a gente crê em relação ao Filho, que morreu, ressuscitou, subiu, tudo isso. Aí a terceira, o Espírito Santo e a Igreja, Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Muito bem. Essa é a divisão das partes dele. Mas dentro dessa divisão ainda tem 12 artigos, que é os 12 artigos do credo, que a partir das próximas aulas a gente vai começar a estudar, e vai levar tempo, porque é longo esses estudos, que é o resumo de tudo que a gente crê. Então para quem gosta de anotar, depois pode pegar, rever e anotar. Primeiro artigo, qual que é o primeiro artigo? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Segundo artigo: e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder... Não, desculpa, esse é o segundo artigo. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor.
terceiro artigo, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. O quarto o quarto artigo, padeceu sob o Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos. Aí passamos, quinto artigo, ressuscitou ao terceiro dia. Sexto artigo, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Sétimo artigo, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Oitavo, creio no Espírito Santo. Nono, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Décimo, na remissão dos pecados. 11º, na ressurreição da carne. E por fim, o 12º, na vida eterna. Amém. Então, separadamente, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Depois, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Depois, que foi concebido do Espírito Santo, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu de Maria Virgem, ou da Virgem Maria. Outro, padeceu sob o Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos. Outro, ressuscitou ao terceiro dia. Outro, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Outro, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Outro, creio no Espírito Santo. Mas outro, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Outro, na remissão dos pecados. Outro, na ressurreição da carne. E o último, na vida eterna. Os 12 apóstolos, né? É isso, a nossa fé, o que a gente crê, que a gente vai estudar, né? A partir de agora, da próxima aula, do nosso próximo encontro. Tá bom, gente? Muito obrigado, Deus abençoe a todos, rezem, né? Rezem também por mim, né? Tá sendo uma experiência muito boa, né? Também assim a gente lê e relê algumas coisas, né? E termino também dizendo isso, amado irmão, leia, né? Leia e releia, escolha um dia da semana ou depois do nosso encontro, lê aquilo que a gente falou, né? Hoje, né, você pode ler os parágrafos que eu mencionei, tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Santíssima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima, amados irmãos. No coração da igreja quero me consagrar. No coração da igreja quero ser o amor. No coração da igreja quero me dissolver. No coração da igreja vou ser pobre, Senhor. No coração da igreja quero me consagrar. No coração da igreja quero ser o